Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, eu sou economista, consultor CVM e com certificação CED, especialista em investimentos. Nesse vídeo aqui eu vou comentar basicamente as principais diferenças de fundos imobiliários e FIINFRAs, tá bom? Antes de tudo, pessoal, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, tá? Inclusive eu tenho um grupo Telegram que eu converso com os inscritos, tirando dúvidas específicas de operações que eu explico no canal e também outras e sugestões que vocês gostariam e vídeos que vocês gostariam que tivesse aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá direto ao ponto sobre esse vídeo. Pessoal, já logo de início, deixando claro, aqui nessa imagem demonstra toda a explicação que eu vou fazer no vídeo, mas de forma mais completa, obviamente. Mas fundos imobiliários investem no ramo imobiliário, em imóveis diretamente e dívidas imobiliárias, que naturalmente vão investir em ativos imobiliários ou ações ou empresas que trabalham no ramo imobiliário. Já os FINFRAs, eles trabalham principalmente na dívida de infraestrutura, tá? Então, ele é 100% em infraestrutura e normalmente em dívida. Lembrando que você investir em imóveis diretamente nos fundos imobiliários é um fundo de tijolo e investir por meio de dívida imobiliária você é um fundo de papel, tá bom? Essas duas grandes classificações. Existem os fundos de desenvolvimento, etc. Mas o ponto principal aqui traz tanta atenção é que o FIINFRA também paga rendimento isento, ok? Agora vamos sim para o vídeo que aborda todos esses pontos de forma mais completa. Pessoal, primeiro de tudo, aqui eu vou estar mostrando para vocês uma tela da própria explicação da B3 sobre fundos imobiliários, tá? Mas basicamente é um fundo de investimento e é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Então, ele pode investir aqui, inclusive, ele cita quais os tipos de investimento que ele pode investir. Então, poderão ser utilizados para aquisição de imóveis rurais ou urbanos, construídos ou em construção, destinados a fins comerciais ou residenciais, bem como para aquisição de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, tá? Então pode ser outros FIIs, pode ser LCIs, né? Então são títulos de dívida para construção ou para realmente imóveis, para uma melhoria, por exemplo, algo que é relacionado diretamente a imóveis, tá? LCI, por exemplo, CRIs também podem ser e ações de companhias do setor imobiliário. Então, os fundos imobiliários, pessoal, eles, no próprio nome já diz, eles focam em ativos que sejam de imóveis, né, ligados a imóveis em si. E o padrão, né, no geral do mercado, é basicamente para distribuir, né, ter um retorno ali mensal. Né? Lá, na verdade, a regra mesmo para fundos imobiliários de distribuição é de 95% do lucro semestralmente, mas pelo consenso do mercado, né, é distribuído de forma mensal, ok? E, inclusive, aqui a gente vai para o próximo ponto, que seria o número de ativos que a gente tem na Bolsa de Valores de FIIs. Então, a gente vai ver aqui, inclusive na própria B3 a gente consegue encontrar esses dados, tá? Hoje a gente tem 462 fundos imobiliários. Realmente, por isso que é tão difícil acompanhar todos os fundos, tá? Naturalmente, uma casa de análise ou até mesmo um consultor, eu no caso, por exemplo, eu não consigo acompanhar os 462 fundos, tá? Eu vou acompanhar os principais do mercado e os que são mais relevantes, por isso que normalmente quando algum investidor chega com algum ativo novo ou muito pequeno, eu acabo não conhecendo mesmo, porque são muitos fundos, tá, pessoal? Então, 462 fundos é um mercado que já faz tempo que está disponível, né? Então, já tem quase mais ou menos 20 anos ali de fundo imobiliário, ok? Agora, vamos para os FIINFRAs, tá? Os FIINFRAs, pela explicação da própria B3, é um fundo incentivado de investimento em infraestrutura. É uma comunhão de recursos destinados à aplicação de ativos relacionados à captação de recursos para investimentos em infraestrutura. Então, obviamente, cada nome já fala o que ele vai focar, né? Fundo imobiliário, imóveis. FIINFRAs, infraestrutura, tá? Todo FIINFRA possui um regulamento que, dentre outras disposições, determina a política de investimento do fundo. A política pode ser específica e estabelecer, por exemplo, que o FINFRA invista em apenas debêntures incentivadas, que é a maioria dos casos. O FINFRA é constituído sob a forma de condomínio fechado, igual aos fundos imobiliários também, tá, pessoal? Em que não é permitido o investidor resgatar as cotas antes de decorrido o prazo de duração do fundo. Aqui nessa parte, o FINFRA é constituído sob a forma de condomínio fechado, é a mesma coisa para fundo imobiliário.
Você, quando vende alguma cota de fundo imobiliário, você está vendendo, na verdade, para outra pessoa, né? Em si, o fundo, ele não tem impacto nessa venda, tá? No patrimônio do fundo, continua o mesmo. Caso o FINFRA tenha o prazo de duração indeterminado, significa que não é estabelecida uma data para a sua liquidação, da mesma forma que fundos imobiliários. Nesse caso, se o investidor decide sair do investimento, somente poderá fazê-lo através da venda de suas cotas no mercado secundário, que é basicamente na bolsa de valores, ok? E então, aqui, normalmente, os FINFRAs, eles são ativos que vão investir em debêntures incentivadas. O que é uma debênture incentivada? Debênture é um título de dívida, é uma dívida de uma empresa. Incentivada é que aquela dívida tem isenção de imposto de renda, tá bom? E aqui, nessa parte do vídeo, pessoal, vamos agora para o número de FINFRAs que a gente tem hoje no mercado. Como vocês podem ver, só temos 14, tá? Por isso que é tão um pouco comentado, né? Os FINFRAs, inclusive, faz poucos anos que a gente tem isso no mercado. Claro que alguns específicos FINFRAs já faz mais de 5 anos, mas de qualquer forma a gente consegue ali, eu consigo mostrar para vocês todos os FINFRAs que a gente tem atualmente, tá? E como aqui os FINFRAs, eles são mais ligados a, principalmente, debêntures, né? Eles são alinhados como se fosse um fundo de papel. É um fundo de papel, principalmente, que ele é alinhado para título de dívida. Então, aqui nessa parte do vídeo, a gente vai ver a principal diferença ali, né, dos fundos imobiliários e FINFRAs, tá? Então, primeiro eu vou abrir, por exemplo, o CPTI, que é um fundo, né, que a gente pode observar e ler o relatório, o último relatório que ele foi divulgado. Bom, pessoal, agora a gente abrindo o relatório, né, do Capitânia CPTI, que é um dos fundos principais do mercado. A composição dele é muito parecida, tá? Principalmente nessa parte, é o valor patrimonial, taxa de administração, mesma constituição de um fundo imobiliário, ok? Última distribuição aqui 1,50. Esse aqui é o relatório mensal de fevereiro, então ele reflete as operações de janeiro, tá? De 2023, de 24, perdão. E aqui também, mesma coisa, tá? Primeiro, ele simplifica o que o fundo, né, no caso FINFRA, ele investe. Então, o fundo tem o objetivo de proporcionar a rentabilidade dos seus cotistas através de aquisição de debêntures isentas de infraestrutura. Proventos. O fundo utilizará o regime de melhores esforços para distribuir os seus cotistas no mínimo 95% dos rendimentos recebidos no período, considerando uma janela móvel de 12 meses. Olha aqui, como vocês podem ver, que começa a ter algumas diferenças, tá, pessoal? Aqui, já no FINFRA, no CPTI, aqui 12 meses é a janela de 95%, então eles têm um pouco mais de liberdade. O resultado, auferido em determinado período, será distribuído aos cotistas mensalmente, sempre no 10º dia útil do mês. Então, o próprio fundo está estabelecendo essas métricas, tá? Mas cada FINFRA pode conseguir determinar mais especificamente. Então, aqui em si, né, a gente vai verificar. Comentário de gestor, 49 ativos, né, o duration de 4,57 anos. A análise de um ativo de FINFRA é muito mais para um fundo de papel do que um fundo de tijolo, porque o FINFRA normalmente são títulos de dívidas, debêntures, tá? Resultado por cota, né, do fundo, 36 centavos por cota, a parcela de juros representou 55% do resultado, enquanto a atualização monetária e ganho de capital corresponderam a 6,39%, tá? Aqui, basicamente, igual a um fundo de papel, pessoal, toda a correção monetária, então o que é? Inflação, por exemplo, ou o CDI em si, ele é pago para o cotista. Então, a grande diferença normalmente de FINFRAs e fundos imobiliários de tijolos, tá? Os fundos imobiliários de tijolos, como eles investem diretamente em imóveis, a cota tende a se valorizar conforme o tempo. Pessoal, aqui eu estou mostrando um gráfico para vocês, tá? Do HGLG, que é um fundo de tijolo, e o RDM, que ele é um fundo de papel. Apesar do fundo de papel também ter a volatilidade tanto para cima quanto para baixo, na questão do preço, normalmente ele vai seguir principalmente o valor patrimonial, tá? No caso do IRDM, ele conseguiu avançar o valor patrimonial por conta de emissões ou por conta de alguma operação que conseguiu ter um ganho de capital, mas no geral, como ele paga todo os juros, todo o rendimento em si, a tendência é que esses fundos esses fundos na verdade tendam a manter o valor patrimonial constante. Então, o valor da cota ficaria mais constante, já o valor, né, do fundo de tijolo, como vocês podem ver, tende a subir conforme o tempo. Isso aqui é sem contar rendimento, tá, pessoal? Então, você pode ver que lá em 2018, né, a gente estava em torno de R$ 87 reais a cota,
e agora hoje está 167, quase dobrou o valor da cota. E é normal que isso aconteça para fundos de tijolos, porque eles têm imóveis e os imóveis vão corrigindo o valor conforme o tempo. Os FINFRAs vão atuar muito parecido com o fundo de papel. Então, os FINFRAs eles vão ter um preço ali, né, que normalmente não vai oscilar tanto. O que vai oscilar mais é o rendimento que ele paga normalmente. Tá? Então, eu vou colocar aqui outro fundo como se fosse como o CPTI. Pessoal, então, voltando ao gráfico, aqui normalmente esses fundos FIINFRAs e fundos de papel tendem a seguir o valor patrimonial. Claro que pode existir volatilidade e também um aumento ou diminuição do valor patrimonial. Normalmente, os FIINFRAs também têm um acréscimo do valor patrimonial ao longo do tempo, justamente porque eles conseguem fazer novas operações e ter ganho de capital, então vender debêntures com a valor de mercado e comprar outras debêntures por preços mais descontados. Então, existe sim essa valorização, mas é um movimento um pouco menor do que um fundo imobiliário de tijolo. Tá? A gente indo aqui para o portfólio, por exemplo, do CPTI, a gente pode ver que ele tem exposição por segmentos, né? E aqui exposição por devedor, que é basicamente as debêntures, tá, pessoal? E o que é legal? O CPTI ele tem uma diversificação muito interessante, né? Justamente porque as maiores posições representam 4%, 4,21%, a gente consegue ver pelos ratings, né? Então, nesse caso aqui específico, obviamente, tem um rating muito bom. Então, AAA, que seria o maior, AA+, que é o segundo, né? E aí por sequência, tá, pessoal? E sem rating, que seria 19%. Mas isso que é o legal, você consegue ter um trabalho de uma gestão com rendimento mensal, igual a um fundo imobiliário, né? Você consegue ter taxa de IPCA mais 8,5, 8,4, mas você está comprando uma renda variável, tá? Da mesma forma que é fundo imobiliário, o FIINFRA, ele também vai ser uma renda variável, ok? E basicamente, ó, aqui também a gente tem um portfólio, a gente tem a divisão aqui do portfólio total, né, de todos os ativos, e ele atende bastante para quem procura um rendimento mensal, tá? Então, com certeza, para quem quer uma carteira diversificada, faz sentido. Só que são debêntures, tá, pessoal? Então, naturalmente, o risco dessas operações tendem a ser maior, ok? Pessoal, só também um ponto, tá? O FINF que eu mostrei aqui, o CPTI, ele é um exemplo, tá? Ele não é uma recomendação de investimento. Um ponto bastante importante dos FINFRAs, como é um mercado que está ainda crescendo, tem poucas opções, a maior parte dos FINFRAs, infelizmente, eles cometem o erro de fazer as emissões abaixo do valor patrimonial. E isso acaba prejudicando a evolução do fundo e também o cotista que já tem cota nesse específico fundo, tá? Então, não só o CPTI que acontece isso, de qualquer forma, ainda é um segmento que é novo, então normalmente pode haver mais erros do mercado, né? E por ter justamente menos cotistas, normalmente a gestão ela consegue fazer o que ela quiser realmente nessa operação, tá? Mas, de qualquer forma, é um segmento que ainda está sendo ainda explorado. Os fiagros também é um outro segmento interessante, inclusive depois eu vou fazer um vídeo a diferença de fundos imobiliários e fiagros também no futuro, tá, pessoal? Mas por enquanto seria isso nesse vídeo, tá? Na medida do possível também, eu vou fazer algumas análises específicas também, ou até acompanhando o mercado de FIINFRAs, mas como a demanda é ainda normalmente mais baixa para esses segmentos, por enquanto eu vou focar mais em fundos de tijolos, tá bom? Pessoal, tomara que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo vai ser realmente atemporal, tá? Para quem quer entender essa diferença, ele vai ser bastante utilizado para quem quer entender um pouco mais. E eu vou fazer uma série de vídeos também explicando os segmentos da Bolsa de Valores, as diferenças dos principais, e também tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Lembrando que o meu canal do Telegram está disponível aqui na descrição do vídeo. Também, se você puder mandar uma mensagem ali para mim, a gente pode conversar. Lembrando que eu faço também consultoria, tá, pessoal? Eu sou consultor CVM, então se você quiser uma consultoria comigo também, perguntar alguns valores que eu cobro atualmente, por favor, fique à vontade. Trabalho na empresa Ticker Research. Tomara que tenha gostado do vídeo e até a próxima.